O conceptismo foi uma corrente literária iniciada no século XVI. Procurava a máxima originalidade na justaposição e no contraste de ideias e conceitos. O conceptismo opôs-se ao cultismo, que também buscava a originalidade, mas por meio de rebuscamento vocabular e da sintaxe complicada. Conceptismo versus cultismo é o que vamos ver agora com o Fabiano. Aí pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com as nossas conversas literatura brasileira. Estamos falando sobre o Barroco, não é? O Barroco que foi uma das mais importantes manifestações culturais, artísticas do Ocidente, século XVII. O Barroco é o elemento especular, é o reflexo da chamada Contra-Reforma, a Contra-Reforma católica. É a expressão no mundo das artes, é a expressão no mundo da cultura, da ação da Contra-Reforma, tá certo? O Barroco vai ser diferente de acordo com a própria ação da Contra-Reforma. Na Península Ibérica, a Contra-Reforma foi devastadora, foi avassaladora, atingiu, não é, aquele mundo de maneira muito especial. No caso de Portugal, nós temos a União Ibérica. Portugal está sob domínio espanhol, não é, a União das Coroas, de 1580 a 1640. Hoje, na aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha nas duas vertentes, nas duas fachadas que o Barroco teve. O Barroco é essa arte perturbada, conturbada, esfuziante, brilhante, né, e que guarda todo um nervosismo em si. É o mundo do Renascimento versus o mundo da Idade Média. A Igreja Católica, através da ação da Contra-Reforma, dizendo nega, que a Terra não é redonda, nega que a Terra gira em torno do Sol e assim por diante, e o homem não nega. E aí começa a fazer aquela fogueirinha, aquela fogueira, o cara, nego, já neguei. Quer dizer, ele nega as conquistas renascentistas da boca para fora, Dentro dele se cria o grande conflito. Vamos então na aula de hoje dar uma olhada, conversar, sublinhar alguns pontos dessas duas vertentes que marcaram o Barroco ibérico, com reflexos importantes no Barroco brasileiro. Quais são essas vertentes? Cultismo, conceptismo. Duas maneiras distintas de entender o conflito barroco. Duas maneiras distintas de interagir com o conflito barroco. Primeiramente, vamos conversar um pouco sobre a arte cultista. O que foi o cultismo? Aqui no belo quadro vocês têm o quê? Vocês têm os pontos importantes da arte cultista. O que foi o cultismo? Esse nome cultismo tem a ver com a utilização de palavras ditas, entre aspas, cultas, palavras difíceis, arcaísmos, neologismos, palavras de difícil intelecção. É uma loucura, muitas figuras de linguagem, aquela frase pesada, maquiada, aquela coisa pesadona. Cultismo, culteranismo ou gongorismo, já que Luís de Góngora é o grande poeta espanhol do cultismo, grande mestre do cultismo. O cultismo, em oposição ao conceptismo, é essa maneira de você sentir o conflito barroco. Ou seja, você sentir o conflito, você entender o conflito, mas através dos sentidos, você fruir sensorialmente o conflito. Por isso nós dizemos que o cultismo é uma arte sensorial. Enquanto o conceptismo vai tentar entender o conflito, o cultismo vai tentar sentir o conflito. E dos sentidos, aquele que mais importa para o cultismo é a visão. É a chamada dimensão visual. Olha lá, dimensão visual. São as cores, o vermelho, o branco, o preto. Um delírio cromático, um delírio de cores. O homem é sugado para o mundo da arte através da chamada dimensão visual, do apelo visual. Vocês têm o uso de metáforas, certo? A metáfora é a grande figura de linguagem barroca, Depois você tem as hipérboles, né? As hipérboles, aquela figura de linguagem pela qual você exagera os dados da realidade. Ontem, quando você partiu, chorei um mar de lágrimas. Quase morri de saudade. Mentira, né? Mentira da grossa. Você exagera a realidade através das hipérboles, através das expressões hiperbólicas. E o cultismo adora a hipérbole, ama a hipérbole. Vocês têm aqui a sinestesia, uma figura de linguagem bem barroca, lindamente barroca. Sinestesia. Quer dizer isso? Sim quer dizer ao mesmo tempo, simultaneidade. Estesia quer dizer o quê? Sentido, mistura de sentidos.
mistura de sentidos. Quantos sentidos tem o ser humano? Quantos? 5. 5. Visão, tato, audição, paladar, olfato. 5 sentidos. Eu apelo para 2 ao mesmo tempo, sinestesicamente. Sinestesicamente. Imagine, ontem, de madrugada, eu não conseguia dormir, uma insônia, uma grande insônia. Aí resolvi passear na Praça da Sé, às 2 da madrugada. Famoso PI, programa de índio, né? Tá viu lá? Aí vejo uma prima do papau, prima do papau gorda, pelancuda, adiposa, lipídica. E ele estava usando, meus amigos, naquelas perninhas ali, uma mini saia rosa-choque, sensualíssima mini saia rosa-choque. Rosa, eu apreendo o quê? Pela visão. O choque, pelo tato. Visão e tato me dão a justa ideia do rosa cintilante da mini saia da nossa amiga cunhada do papau, prima do papau. Tá certo? Visão e tato. Voz doce, voz audição, doce paladar. Som suave, som audição, suave tato. Ou seja, eu apelo, é um delírio de sentidos. Eu misturo os sentidos e eu penetro no mundo da arte. Sinestesia. Por isso nós dizemos que muitas vezes o cultismo é esse jogo de palavras. Jogo de palavras. Eu fico brincando com as palavras. O que interessa para a arte cultista é essa atitude lúdica, essa atitude de ficar brincando com as palavras. Não importa muito o que eu diga, o que importa é como eu digo, tá certo? Como eu estou falando, como eu estou dizendo. O conteúdo, por isso nós dizemos a chamada hipertrofia da forma e a atrofia do conteúdo. A forma fica esfuziante e o conteúdo fica pequeno. É o niilismo temático. O niilismo temático é muito mais intenso no barroco cultista. Vamos dar um exemplo de um poema cultista. O poema desse grande cultista brasileiro, Gregório de Matos. Gregório de Matos. O famoso poema soneto Desenganos da Vida Metaforicamente. O Gregório quer dizer poucas coisas. Se você espremer esse negócio aí, fizer uma lipoaspiração, sai quase nada. Quase nada. Mas ele passa 14 versos falando muito e dizendo pouco. Acompanhe conosco então a leitura dos famosos Desenganos da Vida Metaforicamente. Vamos lá? É a vaidade fado nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galhote empavesada, suca ufana, navega destemida. É não, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha nau, ferro a planta, tarde a rosa? Entendemos tudo, né? Entendemos tudo. Uma loucura. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a vaidade é um sentimento que as pessoas não devem ter. Que a vaidade termina, que a vaidade acaba, como a planta, a rosa, que murcham, morrem, ou como a nau, o navio, que afunda, que afunda. Ou seja, eu posso dizer isso em 5 palavras, 6 palavras, e ele me usou 14 versos, usando palavras difíceis, usando construções, às vezes, cortadas, não é? Vocês têm a superposição de frases, você tem anacolutos, hipérboles, metáforas. Está, então, a linguagem hiperbólica, a linguagem inchada que marcou o cultismo. A outra vertente barroca chamou-se conceptismo, conceitismo. É uma vertente diferente do cultismo. É claro que você tem ligações entre um e outro, mas o conceptismo é essa arte que vai tentar entender o conflito, a dimensão racional do conflito. Olha lá que bonitinho. Conceptismo, conceitismo ou quevedismo. Francisco Quevedo, o grande mestre do conceptismo. É a dimensão racional, é o nosso mundo barroco, é o nosso artista barroco tentando entender esse conflito.
Aí nós temos o quê? Nós temos a antítese, as antíteses, tá certo? É a racionalidade, as antíteses, os paradoxos, né? Os paradoxos, duas figuras de linguagem que trabalham muito bem com ideias opostas. Ideias opostas, normalmente na antítese, a oposição é vocabular. São duas palavras de carga semântica oposta, bem, mal, dia, noite, céu, terra, claro, escuro, Deus, homem. E no paradoxo, a oposição se dá na oração, na frase. A maneira como eu estou construindo a minha oração, eu tenho a oposição. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Dói e não se sente. Quer dizer, não existe nenhuma palavra oposta. A maneira como estou concatenando as palavras na oração, no pensamento, é que me dá tal oposição. Tá certo? Vocês têm também o silogismo, o sofisma, tá certo? Dois tipos de pensamento da lógica tradicional, aquele pensamento tripartido, a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Quer dizer, a relação entre premissa maior e premissa menor me dá a conclusão. No silogismo, a relação me dá uma conclusão verdadeira. No sofisma, me dá uma conclusão falsa. Vamos, para fechar as nossas considerações sobre cultismo e conceptismo, ler um belo poema sacro do Gregório, que é exemplo da chamada arte conceptista. Vejo que no mesmo autor eu posso ter uma obra conceptista e uma obra cultista. Vamos lá então? Acompanhe conosco. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e o meu delito, porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequene esse conflito, esperem vosso amor de me salvar. Para quem entendeu, isso parece linguagem de mascate, linguagem de vendedor de carro usado. Ele quer convencer Deus a perdoá-lo. Diz, olha, eu pequei muito, mas o seu perdão também é muito grande. Só que há uma diferença. Deus, há uma diferença. Você é Deus, ser imortal. Portanto, a sua capacidade de perdoar é infinita. Eu sou um homem, ser mortal. Portanto, com uma capacidade de pecar finita. Portanto, eu concluo que por mais que eu peque, o Senhor sempre estará pronto a me perdoar. Pode. Será que eu consigo convencer? Meus amigos, próxima aula, Barroco Brasileiro. Um abração, até mais.